aula passada eu falei um pouquinho sobre teorias sobre ácidos e bases. A primeira teoria que eu mencionei foi a teoria de Arrhenius, em referência ao cientista sueco. Essa teoria é do final do século XIX. Até então o próton ainda não havia sido descoberto. Em resumo, o que nós temos hoje nos livros didáticos é que, segundo essa teoria, o ácido libera íons de hidrogênio em água, portanto, você dissolver ácido em água aumenta a concentração de íons de hidrogênio. A base libera íons hidróxido em água, portanto, dissolvendo uma base aumenta a concentração de íons OH em água. Então, aqui tem exemplo aqui de ácido e da respectiva ionização ou equação de ionização segundo essa teoria de Arrhenius. E aqui é um exemplo de base. Depois começamos a ver a teoria de Bronsted-Lowry, uma teoria um pouquinho mais abrangente, mais interessante. Então tem lá, o ácido, numa reação ácido-base, ele doa prótons, a base recebe prótons. Então tem esse esqueminha aqui que é basicamente o mesmo que eu apresentei na aula passada. Você imagina assim, olha, a água tem o oxigênio aqui, que é mais eletronegativo que os hidrogênios, e vem o oxigênio da água e rouba o hidrogênio do ácido clorídrico. O cloro, que é mais eletronegativo, fica com o elétron do hidrogênio, portanto fica com essa carga negativa. E o oxigênio da água agora está formando 3 ligações e ficou com uma carga positiva. Esse é o íon hidrônio. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de ácido e base conjugada. Então eu poderia representar isso dessa maneira: HCl mais H2O e como produto eu tenho o H3O mais o Cl menos. Então veja só. Se você for pensar assim na reação como reversível, nesse caso faz mais sentido colocar uma seta aqui de sentido único, porque trata-se de um ácido forte que se ioniza completamente, mas para fins de explicar o conceito de ácido e base conjugado, eu vou tratar a reação como reversível. Então na reação direta, da esquerda para a direita, o HCl doa H+, portanto ele é um ácido. Da esquerda para a direita, o HCl doando esse H+, resulta nesse Cl-. A água, na reação direta, ela recebe H+. Então, da esquerda para a direita, ela recebendo H+, se transforma nisso aqui, e ela é uma base. Porém, esse H3O+, o hidrônio, você pode imaginar regenerando a água numa situação em que ele perderia um próton, agindo como ácido. Eu vou numerar aqui 1, 2 e aqui 2. Poderia colocar 1 e 1, ou quem sabe A e A. Enfim, aqui ele doa H+, na reação inversa. E o cloreto, na reação inversa, ele recebe H+, então ele age como uma base. Então eu vou colocar aqui 1, para indicar que ele é a base conjugada do ácido clorídrico. Em resumo, você pensa na reação ácido-base nos dois sentidos. Então, no sentido direto, o ácido clorídrico doou um próton se transformando em cloreto. Esse cloreto poderia regenerar o ácido clorídrico recebendo um próton. Então o HCl é uma base e o Cl- é a respectiva base conjugada. A água recebeu o próton agindo como base e formou H3O+, que pode regenerar a água agindo como ácido, perdendo um próton. Então, em resumo, Cl- é a base conjugada do HCl. E H3O+, o íon hidrônio,
é o ácido conjugado do H2O, ou da água. Vamos ver mais exemplos. Você sabe que nesse caso a água está agindo como uma base, mas há situações que ela age como ácido. Vamos ver uma outra situação. Aqui você tem o íon amônio, NH4+, aquoso. O íon amônio pode reagir com água, H2O líquido, e esse é um processo reversível, até porque esse processo não vai se completar, ou em outras palavras, o íon amônio seria um ácido fraco. Disso aqui você vai ter o NH3 aquoso mais o OH- aquoso. Então, vamos analisar isso sob a ótica da teoria de Bronsted para definir quem é ácido e quem é base. Então, esse íon amônio ele doa H+, daqui para cá, ele doa H+, e se transforma em base amônia. Na reação inversa, a amônia precisaria receber um H+ para regenerar o amônio. Ela recebe H+ na reação inversa para regenerar o amônio. Então eu posso dizer que esse aqui é um ácido e essa aqui é a respectiva base conjugada. Vou colocar aqui um só para identificar que esse é o ácido e essa é a base. Na reação direta, a água recebe H+, então portanto é uma base, dando, recebe? Deixa eu pensar, recebe H+, claro, um vizinho aqui só. Pronto, isso aqui eu tenho que colocar o H3O+, agora tá certo. Recebe H+, se transformando nisso aqui que doa H+. Então isso aqui é o ácido conjugado da água. Então, em resumo, a água na reação direta ela recebe um próton se transformando no íon hidrônio, que pode regenerar a água da reação inversa. Portanto, nós podemos resumir que o NH3 é a base conjugada do NH4+, e o H3O+, é o ácido conjugado da água. Como eu falei, a água pode agir como ácido, mas também como base. Depende da espécie química com quem ela está reagindo. Então vamos ver um exemplo super interessante. Pense na amônia. Então eu não vou conseguir representar aqui os ângulos de ligação, mas enfim, você tem um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Aqui está. Esse nitrogênio tem um par de elétrons que não foi usado no compartilhamento de pares de elétrons, não foi usado nas ligações químicas. Aí imagine que você tem uma molécula de água aqui, que você mais ou menos conhece a estrutura. O que será que vai acontecer? Veja só, o nitrogênio é mais eletronegativo que os hidrogênios, tem uma carga parcial negativa. O hidrogênio que tem uma carga parcial positiva em relação ao oxigênio, e nesse caso a água vai agir como um ácido. Então o nitrogênio vem com seu par de elétrons aqui e rouba esse próton da água. Então, como resultado, você vai ter agora um nitrogênio formando 4 ligações. Não vou dar ênfase aqui à geometria molecular, mas eu posso dizer que vai ter uma estrutura tetraédrica. Você pode adivinhar então que o nitrogênio vai ficar com uma carga positiva e o que restou aqui da molécula de água, o OH, e com um elétron a mais, porque o hidrogênio saiu da água sem o seu elétron. Então você vai ter aqui OH-. Você pode representar assim,
esse processo aqui, a amônia aquosa interage com a água, então a amônia, nesse caso, é a base, e como produto você vai ter o íon NH4 mais o íon amônia mais o íon OH-, hidróxido. Então vamos sintetizar o que nós temos aí. A amônia, ela ganhou o próton, tá vendo? Ela ganha ou recebe o próton. Então ela age como base. O produto disso é esse NH4+, que para regenerar a amônia na reação inversa da direita para a esquerda, ela perderia o próton. Então ela perde ou doa H+, então ela agiria como ácido na reação inversa. Então, base 1, ácido 1, quer dizer que o amônio é a base conjugada da amônia. A água seria um próton, então doa H+, é um ácido. Gerando o OH-, que para regenerar a água precisaria receber um próton. Então, assim, seria a base conjugada da água. Então, em resumo, NH4+ é ácido conjugado da... Vamos usar aqui a gramática, né? NH3. O OH- é base conjugada da água. Interessante isso, né? Muito interessante. Então você veja, a água, a depender com quem reage, pode se comportar como um ácido ou base. E eventualmente ela pode participar de uma reação com ela mesma, digamos assim, agindo como ácido e base. Essa reação é super importante na química. Eu vou só mencionar ligeiramente nesse momento, mas quando você for estudar pH, fatalmente você vai ter que estudar detalhadamente essa reação. Então, eu vou falar da autoionização da água. Novamente, né, você sabe que eu reprovei a quinta e a sétima série em português, de tal forma que eu não sei se esse auto é junto com ionização, se tem um hífen aqui. Bom, mas português não é o foco nesse momento. Imagina aqui uma molécula de água, outra molécula de água. Imagina que essa molécula de água vem e rouba o hidrogênio dessa. Você pode representar assim, H2O mais H2O, e esse é o processo de autoionização da água, produzindo H3O mais OH-. Então a água aqui agiu como ácido e base, e aqui você tem o ácido conjugado e a base conjugada. Esse é o processo de autoionização da água, que nós vamos estudar em mais detalhes quando formos estudar pH. Isso é um processo super importante e acontece em toda a amostra de água. Pode ser a amostra de água da saliva, da água ionizada do laboratório, pode ser água do vaso sanitário. Qualquer amostra de água, esse processo aqui é super importante. E como ele responde a diferentes perturbações do tipo solutos diferentes em solução, digamos assim, muito interessante, e determina como o pH do sistema responde. Mas isso vai ficar para uma próxima aula.